As férias escolares estão chegando ao fim e está na hora de ir às compras para garantir o material escolar da criançada, dos adolescentes. Mas quando preços estão abusivos e passam dos limites, hein? O que fazer? Como garantir que não vai pagar um preço abusivo? Por conta disso, vamos receber o Felipe Ferreira, que é especialista em direito do consumidor. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo? Bom dia, Cleide. Obrigado pelo convite. Vamos lá. O que se deve levar em conta quando for comprar a lista dos materiais? A primeira coisa é verificar se os materiais que estão naquela lista, eles estão de acordo com a idade escolar do aluno, com a proposta pedagógica, se faz sentido dentro das atividades que estão sendo propostas pela escola, porque a lista de material ela deve vir acompanhada de um cronograma de execução de atividade, até mesmo para que os pais eles consigam programar a aquisição desses materiais. Então, assim, no primeiro dia de aula, ele não precisa estar com todos os materiais lá. Então, de acordo com o que for proposto de cronograma de atividade para aquele ano, para aquele semestre letivo, os pais vão se programando para adquirir esses materiais. Então, a primeira coisa que ele tem que olhar é se isso é compatível, né, com o cronograma, com a idade escolar, com as atividades que estão sendo propostas. Esse é o primeiro ponto que os pais têm que ter atenção logo quando eles recebem essa lista de material escolar. O outro ponto é ver se esses materiais que estão sendo propostos ali, eles são de uso individual do aluno. A escola, ela não pode exigir nenhum material de uso coletivo. Então, desde pincel atômico para quadro escolar, giz, copo descartável, material de limpeza, nada que seja de uso coletivo dos alunos pode ser exigido na lista de material escolar. E isso deve ser oferecido pela escola e está incluído no preço da mensalidade. Mesmo itens que são de uso individual do aluno, mas que estejam sendo exigidos em quantidade muito grande, eles também indicam uma utilização coletiva. Então, por exemplo, uma grande quantidade de papel ou de lápis de cor, de qualquer material, né, que seja aparentemente de utilização individual, mas a quantidade for muito grande, elas também indicam o uso coletivo e também deve chamar a atenção dos pais de que tem algo errado ali. Tá. Essas duas... Sim, pode continuar, por favor. Eu ia dizer só, fechando, que essas duas são as principais pontos de atenção logo quando os pais recebem a lista escolar de material. Olha, você me chamou a atenção aí nesses dois pontos, porque eu fiquei aqui pensando, existe má fé de escolas? Existe o quê? Má fé? Pode existir, né? Assim, esses dois pontos, eles são muito bem compreendidos como proibitivos, né? Não pode nem deixar de colocar o cronograma, o material que vai ser exigido em cada momento, e também a questão do material de uso coletivo. Existe uma lei de 2013 que diz que qualquer material escolar de uso coletivo não pode ser exigido dos pais. Então, se a escola ela exige isso na lista de material, certamente algo errado tem ali, né? Não me parece uma postura de boa-fé da escola. Eu fiquei preocupada agora. Agora, como perceber que os preços em determinado local estão sendo abusivos? É difícil, de antemão, a gente colocar um preço como abusivo, né? A forma da gente ter certeza desse preço abusivo é se a gente comparar, né, com outros lugares. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele sempre, no início do ano, ele fornece algumas listas de comparação de preços de material escolar em diversos pontos. Isso é bom para se ter uma ideia de qual que é o preço praticado e a gente consegue concluir se aquele preço é abusivo ou não. Acho que mais do que o preço é muito fácil da gente comparar com outros lugares, né? É ver práticas abusivas. Então, por exemplo, uma loja que vai condicionar um material escolar à compra de outro material. Então, se o caderno tem que vir em quantidade, ou junto com lápis de cor, você não tem como comprar separado, ou uma escola que coloca na lista de material que deve ser adquirido um lápis de cor da marca tal, ou que tem que ser adquirido um caderno em tal loja. Isso são práticas abusivas. Você está direcionando o consumidor para uma loja específica, para uma marca específica, e isso também não pode acontecer. Então, acho que mais do que o preço, que a gente consegue comparar e consegue concluir onde
onde não, né? E isso é bom os pais tirarem um tempo agora, no início do ano, para comparar, porque existe mesmo muita variação de preço, mas é pensar nisso, assim, nunca deixe ser direcionado para um produto, para uma marca, porque isso não pode acontecer. Doutor, essa venda casada aí que você está falando, ela é passível de punição para as lojas? Com certeza. Tanto o consumidor, individualmente, ele pode entrar na justiça, né, entrar no juizado especial, requerendo algum tipo de reparação por isso, como também por ser uma prática abusiva, o próprio PROCON pode acionar esse fornecedor na justiça. Então, exige uma multa que vai ser paga para o Fundo de Defesa do Consumidor, alguma coisa do tipo. Você acha que é válido a gente fazer compras assim, por exemplo, eu tenho uma borracha que custa 50 centavos numa loja, na outra ela custa R$2, mas nessa outra loja tem um outro material que é mais barato e outro que é menos caro. Você acha que a gente tem que pegar uma listinha aí dessas ofertas e sair peregrinando nas lojas? Você acha isso vantagem? É o ideal, né? Se a gente imaginar, com certeza isso vai significar uma economia, porque você vai buscar, as lojas fazem isso, né? Botam alguns preços em promoção, outros com preço normal, outros acima do normal, e elas vão ganhando em cima disso. O consumidor que tem tempo, disponibilidade, boa vontade, paciência, ele consegue aproveitar promoções em cada lugar. E é legal, assim, os pais compartilharem isso também, né? Onde que encontrou um material, às vezes é um material muito específico, né? Um tipo de material muito específico, fala, encontrei em tal loja com preço legal. E isso vai formando também uma cadeia ali de pessoas se ajudando e todas acabam se beneficiando. Às vezes comprar, né, já pro outro pai e compartilhar isso, né? É interessante. Nossa, que boa ideia essa, né? Fazer uma rede social, um grupo, né, de WhatsApp, que botaria o nome de Pais em Desesperos. E ali todo mundo colocaria, olha, eu achei isso na loja tal, com preço tal. Gente, olha que ideia legal, você de qualquer cidade do Brasil, faça isso, vamos compartilhar aí com seus parentes, amigos mais próximos, né? E usar essa ferramenta tão maravilhosa que é a internet a nosso favor, né, doutor? Isso. E também ver material que eventualmente sobrou do ano anterior, reaproveitar esses materiais de um aluno para o outro. A escola, ela não pode exigir que esses materiais sejam novos, mesmo livros, né? Você pode reaproveitar, a escola não pode proibir a reutilização de livros, a não ser que sejam livros onde o aluno escreve nele, seja um livro de exercícios, ou um livro que foi atualizado com uma modificação substancial de conteúdo. Então, assim, pensar também nessas alternativas de... A gente já foi criança um dia, a gente lembra, assim, era bom iniciar o ano com tudo novo, material novinho, mochila nova, lápis novo, borracha nova, mas eu acho que hoje, né, a gente tem uma outra mentalidade, e é importante buscar reaproveitar aquilo que no ano anterior não se esgotou, trazer para esse ano. Isso traz também uma economia substancial para os pais. E sem contar com a questão da preservação, o meio ambiente, tudo isso é uma cadeia que pode orientar os filhos e eles se sentirem orgulhosos, fazendo parte desse esquema, né, desse ecossistema que é muito importante, né, doutor? Exatamente. Agora eu queria saber uma coisa. Quais são as armadilhas que a gente cai, principalmente os avós, que os pais, eu não tenho tempo, minha mãe vai lá e compra pra mim. Aí geralmente vai o vovô, a vovó e as pessoas já olham assim, esse aí é bonzinho de passar pra trás, porque acham que os avós são meio lerdos, mas não é não. Não é não, de jeito nenhum, porque eu sou avó, eu sou esperta pra caramba. Então, quais são as armadilhas mais pontuais, assim, que você vê na hora de comprar esses materiais? Eu acho que a principal, e é sempre uma indicação ficar atento a isso, é personagem. É material de personagens que estão em evidência. Então, assim, os personagens da Disney, personagens da Marvel, Homem-Aranha, esses costumam ser materiais muito acima do preço. É interessante trazer isso pontualmente, até para a criança buscar uma identificação ali e ser um momento de prazer, de alegria, de diversão também para ela. Mas isso acaba sendo uma cilada, porque são materiais muito mais caros. Então, eu acho que talvez o que os lojistas podem tentar é montar coleção, entendeu? Todos os cadernos do Homem-Aranha, com os lápis do Homem-Aranha, com a borracha do Homem-Aranha, o grampeador do Homem-Aranha,
e aí isso elevar muito o preço dessa lista de material. Então, assim, importante trazer esse elemento lúdico, mas pontualmente, né? Você não precisa montar uma coleção ali, não é esse o objetivo, né? Uhum. Eu acho que isso é um ponto. E criança, os avós acabam sendo muito suscetíveis à vontade da criança. Então, assim, eu acho que elas vão lá, vão querer, vão insistir, falar que gostam do personagem, mas assim, atende, mas pontualmente, né? Então vamos levar um caderno desse e os outros não. Ah, sim. Usar essa tática do convencimento. Afinal de contas, tá tudo muito caro, né, doutor? Agora, o que pode e não pode ser exigido pelas lojas, papelarias, supermercados também? Assim, o que não pode ser exigido? Assim, várias coisas não poderiam ser exigidas. Porque a gente, acho que pensando em material escolar, é sempre marca, né? Isso é muito importante, porque as lojas tendem a direcionar para marca específica. Então, assim, isso não pode ser exigido. Forma de pagamento, assim, diferenciar o preço no cartão de crédito, isso vale para qualquer compra, né, de maneira geral. Vincular com a escola, então, assim, a escola colocar a lista de material numa loja específica, também não pode. Uma quantidade também não pode, né? Criar, a não ser que você seja de atacado, né? Mas no varejo você não pode vincular uma quantidade muito grande de material na hora da venda. Então, assim, são práticas que colocam o consumidor numa situação de muita vulnerabilidade. Essas práticas, elas certamente são abusivas e devem ser rechaçadas e denunciadas, e sempre o consumidor deve buscar a reparação. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, fora da questão aí do material escolar, porque aconteceu recentemente conosco. Eu falo assim do pessoal, amigos aqui, que nós nos reunimos para uma confraternização de aniversário de uma colega. Éramos mais ou menos umas 35 pessoas, tinha crianças, então era cerveja, era refrigerante, sobremesa, tira-gosto. E o dono do estabelecimento exigiu que fizéssemos apenas uma comanda. Ou seja, não poderia ter comandas separadas. E quando a pessoa ia embora, ela iria no caixa e acertava a sua parcial. No frigir dos ovos, isso virou uma confusão tão grande que foi cobrado uma quantia abusiva. Depois teve que pegar todos os canhotinhos das pessoas que pagaram para ir lá e reclamar que passou aí quase R$800. O que a gente pode fazer quando a gente vai num estabelecimento que exige apenas uma comanda? Como é que a gente faz com isso? O correto é o controle ser individual. Então, assim, cada consumidor deve ter condições de controlar individualmente o seu consumo. Ainda que não seja uma comanda que esteja na mão do consumidor, mas que o estabelecimento tenha a separação de cada um daqueles consumidores, de cada um daquelas pessoas, do que ela está consumindo. Isso é o ideal, isso é um direito do consumidor. Afinal de contas, ele é um indivíduo, ele não é aquela coletividade de pessoas. Uhum. Ele consome uma coisa específica. Eventualmente, se ele dividir alguma coisa com outra pessoa, ele tem que chegar num acerto com aquela pessoa, como é que vai fazer? Nem que seja dividir o valor nas duas comandas, alguma coisa do tipo. Agora, não é o que a gente encontra em muitos comércios, né? Em muitos restaurantes, a comanda é por mesa. Acho que vale a pena conversar, tentar discutir com o gerente a respeito dessa possibilidade. Mas se isso não for possível, a verdade é que naquele momento não tem muito o que fazer. Você vai, eventualmente, fazer uma denúncia no PROCON, você vai, até dependendo do tamanho do seu desconforto, prejuízo que você teve ali de desconcerto, ir entrar na justiça, pedindo uma reparação por danos morais, mas isso é um problema do direito do consumidor, que é o mesmo problema do direito do trabalho, que é a vulnerabilidade da parte que está exigindo. Ela não tem como forçar a outra parte a cumprir aquilo que é direito dela. Então, assim, não tem como o consumidor chegar lá, bater o pé e falar que vai ter comando individual. Ele não tem domínio daquela relação a ponto dele conseguir impor a vontade dele, impor o direito dele. O que ele tem que fazer é depois, né? Então, a partir do momento que ele foi
prejudicado, que ele teve esse direito dele desrespeitado, ele tem que buscar reparação, seja denunciando isso no PROCON, seja indo atrás de uma reparação por danos morais, alguma coisa do tipo. Nunca mais ir nesse boteco, é isso que nós vamos fazer. O que a gente faz é ligar e perguntar, tentar falar, olha, é uma turma muito grande, vamos fazer individual. E se não puder, falar, não vamos ir mais. Tchau, obrigado. Obrigado, Cleide. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte mais vezes, viu? Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Estou sempre à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.